Houve um tempo na minha vida em que os guarda-roupas não tinham portas, que o rack da sala estava quebrado, era muito antigo, juntava muita poeira por causa do formato do desenho antigo, que o micro-ondas estava queimado, algumas coisas não estavam funcionando. E era apertado porque eu tenho 3 filhos e a gente tinha 2 quartos, então um dos meninos dormia, o mais novo dormia no quarto com a gente, os outros 2 dormiam juntos e era um quartinho bem apertadinho. Então eu passei algumas situações de extrema pressão e eu creio que o Senhor nos deixou viver aquele processo, aquele tempo, para aprender a valorizar o que você tem, sabe? E cuidar daquilo que você tem para que Deus te coloque em outro lugar. E o que eu quero trazer de mensagem aqui nesse vídeo hoje é falar para você valorizar o que você tem hoje para você acessar outro lugar. Quando eu limpava a casa e o guarda-roupa sem porta, eu via, eu olhava, e não é porque eu era uma pessoa que não cuidava, relaxava, que quebrava, mas era pelo tempo, o uso do tempo. Naquela época a gente comprou um guarda-roupa que era fraco, era a condição que a gente tinha e ele não aguentou muito tempo. Quando as crianças abrem, né, principalmente guarda-roupa de porta de correr, eles não conseguem cuidar como um adulto cuida. E uma coisa foi levando a outra e o tempo de uso, sabe, o desgaste acabou caindo as portas. Depois o nosso rack era tão velho, tão antigo, que ele começou também a pender, sabe, quando começa a ceder assim. E o nosso micro-ondas queimou, não funcionava, e nós estávamos vivendo muitas outras coisas acontecendo. Mas nós estávamos vivendo um processo de Deus. Era o tempo do deserto. E aquele tempo do deserto, o Senhor começou a ministrar que eu precisava cuidar do que eu estava vivendo, daquilo que eu tinha, e não reclamar e desvalorizar e fazer o serviço de qualquer jeito. E quando eu ia limpar o quarto das crianças, que eu olhava aquele guarda-roupa, eu chorava muito, sabe? E ninguém via, mas eu estava lá, limpando, chorando, porque juntava muita poeira, eu tinha que viver organizando, viver limpando dentro para manter tudo limpo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de deixar tudo organizado, as coisas no lugar, tudo limpinho. E olhar aquela situação e eu não podia comprar outro guarda-roupa, sabe? Ver as coisas se deteriorando com o tempo, porque nós estávamos nesse deserto, precisava do micro-ondas, não podia arrumar, sabe? Uma situação bem difícil, a casa apertada. E quando você tem uma família grande e a casa apertada, as coisas parece que não acham seus lugares, elas ficam desorganizadas. E eu vivia isso. E eu tinha que valorizar. Mas isso não me impedia de limpar a casa bem limpa, de limpar várias vezes aquele lugar, muitas vezes com muitas lágrimas. Teve um momento que a minha vassoura, sabe quando a vassoura abre no meio assim, que ela fica dividida? Ela fica bem assim e ela fica dividida e ela não funciona direito. O meu rodo só tinha uma fileta e eu não podia comprar um rodo e uma vassoura nova. E eu tinha que usar aquilo ali. Às vezes eu usava chorando, porque era o que eu tinha. Mas isso não me impediu de deixar a casa, de manter a casa limpa, de manter a casa organizada. Eu aprendi em Deus que eu precisava valorizar o que eu tinha naquele momento. Eu entendi em Deus que eu precisava dar o meu melhor para aquilo que eu possuía naquele momento. Manter a casa organizada e limpa era a minha função, independente de como era a casa e do que tinha dentro, sabe? Eu entendi isso em Deus. Então eu buscava sempre manter organizada e limpinha. Mas eu tô compartilhando isso com você para você entender que às vezes o que você tem hoje não pode definir a sua vida no amanhã. Mas a sua atitude de como você vai lidar com a sua realidade hoje vai definir o seu amanhã. E foi muito difícil. Eu fazia tudo isso, eu cuidava, eu olhava para as coisas, não tinha condições financeiras, a gente estava passando um processo muito difícil. Estávamos saindo de uma falência e foi muito difícil. Um outro momento eu conto aqui a história. Mas a gente estava naquela situação de deserto, então eu chorava muito, eu olhava para aquilo, para a situação e muitas outras coisas que estavam acontecendo. E eu esperava no Senhor, colocava a minha esperança em Deus. E o tempo foi passando e quando Deus sinalizou uma mudança pra gente, a gente vendeu a casa e fomos para outro lugar, que não era a nossa casa, era uma casa alugada. Mas quando entramos na casa e eu vi aquela casa enorme, eu desejava muito uma casa de laje, porque a casa que eu morava era forro, de madeira, de cedro. E o forro, quando você coloca ele novo, ele fica coladinho na parede, mas com o tempo ele começa a descolar. E aí caía sujeira e aquilo fazia poeira mais na casa e era assim, nossa, era muito difícil passar por aquilo.
porque dava muito mais trabalho. Manter a casa organizada e limpa naquela situação me dava muito mais trabalho. E quem sabe você hoje está aí tendo o dobro de trabalho e você deseja viver uma outra coisa, de repente está em outro nível de trabalho, seja o que for, né, eu falo no ministério, eu vou chegar lá, quero falar um pouco disso também, mas eu estou contando um pouco da minha história para você entender que aquilo me dava muito mais trabalho, só que eu precisava me dedicar, exigia um esforço maior. E quando Deus nos levou para uma casa que tinha laje, ela sujava menos, ela era grande, era uma casa que tinha 4 quartos, tinha 2 cozinhas, sala, era imensa. E eu não tinha palavras para agradecer o Senhor. E cada vez, e a gente daí comprou guarda-roupa, as coisas estavam mudando, o Senhor estava começando a tirar a gente daquele deserto. E quando finalmente eu fui limpar aquela casa com guarda-roupa com portas, e eu comprei, sabe, eu fiquei feliz quando eu pude comprar uma vassoura e um rodo novo. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe o que que é? Olha o nível. É que eu não tô falando dos detalhes, mas a gente passou tantas coisas que eu me alegrei de ter uma vassoura e um rodo novo. Aqui, olha aí, uma mulher geralmente, né, quer fazer um cabelo, a unha, mas a minha alegria era um rodo e uma vassoura nova para eu poder limpar e cuidar da minha casa. E estar naquela casa, mesmo não sendo nossa, mais grande, poder cuidar dela, aquilo me gerou tanta esperança, porque eu vi que Deus estava vendo o tempo de lágrimas, que foram anos, não foi dias ou meses, foram anos. E todo aquele processo que eu suportei, sabe? O Senhor depois, Ele cumpriu, sabe? Ele tirou a gente daquela posição e nos colocou uma casa melhor. Nós ainda estamos em transição, vivendo algumas experiências, hoje já mudamos de estado, mas é um assunto para outro momento. Mas o que eu quero trazer para você é que você precisa valorizar o que você tem hoje. Talvez você deseje uma casa maior e você só reclama da casa pequena. E você não cuida da casa pequena. Você não organiza, você não limpa. Sabe, deixa as coisas, quem sabe, fora do lugar porque está desejando uma casa maior. Mas Deus não vai te dar um lugar maior se você não valorizar, sabe, se você não zelar por aquilo que você tem hoje. Se você não manter organização, não manter limpo, se você não amar o que você tem hoje. Talvez no seu coração você olhe e não esteja feliz com aquela situação, com aquela realidade. Mas se você cuidar, zelar com amor, se você se esforçar, se dedicar, Deus vai te dar algo maior. É como um emprego. Talvez você queira uma posição e você sabe que você tem capacidade, mas são outras pessoas que assumem esse lugar. E você fica desejando mudar de posição, mas não se empenha, não faz com amor aquilo que está na sua mão hoje. Deus não vai te colocar numa posição maior. E também tem um ministério. Talvez Deus te deu coisas para fazer que você acha que é pouco, que é pequeno e não se dedica porque é insignificante. Deus não vai te dar níveis maiores espirituais se você não se dedicar. Tudo que vir à tua mão, você tem que fazer como que para Deus. Tudo que você se dispuser a fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Se dedique, faça com amor. Tenha uma vida equilibrada, uma vida organizada. Mantenha o seu redor limpo, mantenha a sua casa organizada. Sei que eu falei bastante de casa porque eu fui muito ministrada pelo cuidado da minha casa, por estar em casa. Já trabalhei fora, já fui empresária, já tive muitas profissões, mas o que mais ministrou em mim foi a minha casa, sabe? Ter a casa organizada vai fazer com que a sua vida ao redor flua, com a vida dos seus familiares flua, vai gerar paz no seu interior, vai te gerar alegria, descanso, satisfação de ver que está pronto, sabe? Mas se você vive numa casa bagunçada, desorganizada, você vai gerar, seus filhos vão crescer bagunceiros, desorganizados. Se você deixa sujeira em qualquer lugar, isso vai, sabe, alimentar coisas que você não quer colher. Você não quer, sabe? Deus nunca vai te colocar numa casa bonita ou uma casa grande se a sua casa vive bagunçada, suja, desorganizada. E talvez você tenha filhos e seja difícil de equilibrar tudo isso, mas se você buscar o Senhor, Ele te dará estratégias para você dar conta de tudo. Eu já passei fases em que parecia que eu não dava conta de tudo. Principalmente quando você mora numa casa pequena e a família é grande, que nem eu tinha 3 filhos, o quarto dos meus filhos, dos mais velhos, era pequenininho, muito pequeno. Só tinha o meio do quarto para ficar, porque tinha o guarda-roupa, 2 camas, era extremamente apertado. E manter organizado um lugar apertado é um grande desafio.
É muito desafiador manter uma pia limpa quando a pia é pequenininha, quando não tem espaço para você cozinhar, é desafiador. Mas é um jeito de Deus te amadurecer e te tornar responsável. Se você for responsável com o que você faz agora, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja com os seus filhos, no seu casamento, se você for responsável com o que Deus te deu, com o que está nas suas mãos, e você valorizar isso, Deus vai te dar mais, vai te colocar em outro nível, em outro lugar, em outra posição, seja o que for que você esteja pedindo a Deus, seja o que for que Ele sinalizou. Você precisa estar habilitado e pronto para assumir esse outro lugar. Você precisa amar e valorizar o que você tem hoje para Deus te dar mais. Porque Ele sabe que quando Ele te colocar em outro lugar, se você valorizou, se você amou o que você fez, onde você esteve, você vai valorizar e ser grato pelo que recebeu. Agora, se você tratou de qualquer jeito, se você não cuidou, não foi responsável e foi negligente, se Deus te der mais, você ainda vai ser negligente, você ainda vai ser irresponsável, porque aquilo que você espera de Deus ainda pode ter outros níveis mais, porque a gente nunca está totalmente satisfeito. É uma escada a vida, você vai subindo de níveis, você vai aprendendo, crescendo mais, conquistando mais território, ou território espiritual, ou território físico, seja como for. Sempre vai ter mais conquistas, mas para você sair de um lugar para outro, você precisa dar o devido valor, ser grato, ser responsável. Porque se você não é no pouco, fiel no pouco, no muito você não vai ser fiel. Você precisa ser fiel a você mesmo e fiel a Deus. Fiel a amar o que você tem hoje na mão. Seja um carrinho velho que você deseja, um mais novo. Sabe, cuide dele. Você acha que Deus vai te dar um carro novo se você não cuida do velho? Se o seu velho tá sujo, tá maltratado, você não cuida, você não zela, você não vai fazer com o novo. Porque você ainda vai querer outro mais pra frente, sabe? E Deus trabalha assim, sabe? E esses níveis nós vamos adquirindo conforme caminhamos com o Senhor e andamos em obediência, zelo, cuidado, sabe? E como você tem tratado aquilo que está nas suas mãos? Sabe, você precisa tratar com amor e gratidão. E quem sabe você já recebeu de Deus algo e você não está valorizando aquilo que Deus te deu. Talvez você pediu para o Senhor uma casa e Ele já te deu e você não está cuidando. Quem sabe você pediu para morar em outro lugar e você não valoriza aquilo que você tem. Sabe, talvez... Eu não sei, tantas coisas que Deus pode já ter te dado, que o Senhor ministre aí no seu coração e te traga a memória, o que é que Ele te deu, que você não tem valorizado, que você tem tratado como comum e que você pediu tanto, mas você agora não usa. Quem sabe você pediu para Deus te levar para uma determinada igreja, onde a palavra fosse de verdade pregada, onde pessoas maduras, e aí você tem a oportunidade de congregar num lugar abençoado e você não vai por preguiça, você não faz parte. Quem sabe você pediu amigos e Deus te deu amigos, mas você tem preguiça de estar com eles e não valoriza. Tantas coisas podem... É que não me vem mais nada agora aqui na cabeça, mas eu oro ao Senhor que Deus te ministre aí, que você seja tocado e você tenha discernimento e olhe para a sua própria vida, sabe? E veja. E que você veja aquilo que Deus já fez por você, que de repente você não está... dando valor, está tratando como comum, está tratando como algo normal. Seja grato, fique feliz com o que você recebeu de Deus, valorize, ame, cuide com amor, dê o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor para aquilo que Deus já te deu, ou o chamado que Ele tem, ou a missão que Ele tem. Talvez você pediu para Deus apresentar para você o teu propósito, o teu chamado, e Ele envia pessoas, e você... não se empenha, sabe, em atender, em cuidar das pessoas, em ser serva, em se deixar ser usada. Quem sabe você tem preguiça. Eu não sei o que Deus pode estar falando com você aí. Mas a minha oração é isso, é que o Senhor te traga discernimento, que você pense e valorize aquilo que você já tem nas suas mãos. E era isso que eu queria deixar nesse vídeo hoje. Se você lembrou de alguém, envia para essa pessoa, curte. Se inscreve no canal e fica sempre ligado, porque eu tô sempre postando vídeos acerca das minhas experiências com o Senhor, que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido com Jesus no dia a dia, nas coisas corriqueiras, com os filhos, com a família e especialmente com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem transformado a minha vida, a minha casa, ao meu redor. Todas as coisas que eu aprendo com Jesus, que às vezes eu nem li,
mas depois ele respalda com a palavra, porque a palavra ela é transformadora, viva e eficaz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado por essa palavra.